Olá, pessoal. Vou fazer aqui uma introdução ao cálculo do perímetro e área de retângulo. Bom, perímetro já sabemos que é, mas vamos falar novamente, né? Perímetro nada mais é do que o contorno, né, da figura ou do terreno em questão, do local. Perímetro é o contorno, né? Ou seja, perímetro nada mais é do que o resultado da soma de todos os lados do polígono. No caso aqui, está se tratando de um retângulo, né? Tem 4 lados. O resultado da soma das medidas desses 4 lados é o perímetro. Nem sempre vem as medidas dos 4 lados, às vezes vem somente de 2, né? Que é o comprimento e a largura. Mas, obviamente, por ser um retângulo, eles têm lados paralelos 2 a 2, os outros dois lados têm as medidas dos seus paralelos. No caso aqui, a base, 10, se não tivesse essa medida aqui em cima, por análise lógica, seria 10 também. Né? Aqui o comprimento, né? Também 5, se não tivesse essa medida aqui, seria 5 da mesma forma, por causa dos lados paralelos, e se tratando de um retângulo, os lados paralelos eles têm a mesma medida. Tá? Muito bem. Então, lembramos aí já o que é o perímetro, né? O resultado da soma de todos os lados do polígono. Vamos fazer aqui o cálculo do perímetro primeiro, depois a gente faz o cálculo da área. Então, vejamos o perímetro, vamos somar aqui 10 mais 10 mais 5, fica mais fácil, né? Vejamos aqui. Opa, 10, 10, são dois lados de 10, né? Só para ficar bem bonitinho, organizado, 10 mais 10. E aí 5, o outro lado 5, são 4 lados, 2 de 10, 2 de 5. Mentalmente a gente sabe, já é bem mais simples, mas aqui é só uma introdução, né? Vamos somar aqui os 4 lados do polígono. 0 mais 0 é 0, 5 mais 5 é 10. Escreve-se o 0 leva 1, aí 1 mais 1 é 2, 2 mais 1, 3. Portanto, aí está 30 centímetros, já que as medidas estão sendo dadas em centímetros. Tudo bem? O pezinho aqui de perímetro é de 30 centímetros, cm. Não é menos 30 não, tá, gente? Vou botar a setinha aqui. Isso. Não é menos 30, é 30 centímetros. Vou separar aqui, para a gente não emendar com o cálculo da área. Bom, agora vamos calcular a área dessa mesma figura. Como é um retângulo, o cálculo da área do retângulo, para que isso ocorra, basta você multiplicar o comprimento pela largura. Ou largura, comprimento, tanto faz. Em gente que fala que este lado maior aqui é largura e esse aqui é comprimento. Já outros dizem que esse aqui é comprimento, esse é largura. Tanto faz. O importante é que para o cálculo da área do retângulo, você vai só multiplicar a medida de uma dimensão pela medida da outra dimensão. Então, é comprimento vezes largura. Tá? Vejamos aqui, 10 vezes 5. Uma continha bem simples. Opa, essa reta aí ficou difícil, hein? Melhor. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 não é 5, não. Tem gente que se confunde. 5 vezes 0 é 0. Aí 5 vezes 1 é 5. Só isso. Pronto, já está calculado a área do retângulo em questão. Como as medidas são dadas em centímetro, logo, a nossa resposta de A de área, vou colocar aqui A de área, então igualzinho agora, para ficar diferente, né? A resposta é 50 centímetros. Pronto, está feito. Vamos para outro, vejamos outro aqui. Sim, certo. Quando nós tivermos uma situação como esta, onde não é exatamente um retângulo, a figura está toda deformada, como nesse caso aqui. Mas observemos que todos os lados eles já têm suas medidas. Tá? E se não tiver, é só você decompor, no caso, vai facilitar a situação. Né? Decompor em retângulos. Mas vejamos o primeiro cálculo do perímetro.
o resultado da soma de todos os lados. Vamos começar com o lado da base aqui, esse 8, né? Aí depois mais 4, mais 2, esse 2 aqui, olha, já está indicando esta medidazinha aqui. Esse 2 aqui é na altura para cá, aí 7, depois 4, esse 4 centímetros é dessa medida de comprimento aqui, desse lado aqui. Tá? E aí 3 centímetros e depois 10 aqui. Vamos começar do 8 aqui, então. Né? Vejamos. 8 centímetros. O próximo lado, aqui para cima, é 4 centímetros. Aqui, 4. Ficou grande, não tem problema, não. 2 centímetros. 2. Números gigantes. Aí o outro lado aqui, 7. 7. De novo aqui, 4. Né? Essa medida do lado aqui está indicando é esse lado. 4. Aqui. 3. Esse ladozinho aqui, né? O 3 lá. E o último lado aqui da esquerda, é o maior de todos, né? 10 centímetros. Aí, é só somar todos. Sinalzinho de mais aqui, né? Então, vamos lá. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 4, 25. 25 mais 3, 28. 28 mais 0 continua sendo 28. Escreve-se o 8, leva 2 para a próxima parcela. A próxima parcela só tem 1. Então, 2 mais 1, 3. Prontinho, aí está o perímetro. Vamos colocar aqui Pzinho de perímetro igual 38 centímetros. Certo? Vamos separar aqui para não juntar, não emendar com o cálculo da área. Agora vamos calcular a área. Ei, professor, mas e agora a área está difícil, porque não é comprimento vezes largura, mas aqui nós não temos a medida da largura. Como fazer numa figura dessa situação para calcular a área? Você deve decompor a figura em retângulos. Né? Facilita. Eu vou traçar as linhas aqui para fazer a decomposição da figura maior em outras figuras menores, formada por retângulos. Vejamos aqui, a partir desta, devagar, pronto, ficou baixo aqui, ainda está. Não é possível. Vou levantar um pouquinho. Não está funcionando. Vamos tirar ela e colocar outra. Agora funciona. Isso. Tá, formei um retângulo, mas não adiantou ainda. Eu tenho aqui uma outra figura, olha só, é só traçar uma reta a partir dessa que está faltando, eu formo outro retângulo. Então, vamos traçar outra retazinha aqui. Só, desculpem aí, pessoal, é um probleminha aqui, mas nós vamos conseguir. Isso. Então, eu formei aqui os 3 retângulos. Vou voltar aqui para escrita. Isso. Nós vamos nomear para não se perder aqui no cálculo. Eu tenho agora a figura decomposta em 3 retângulos. Eu vou chamar este primeiro aqui de retângulo A. Este aqui vai ser o meu retângulo B. E o último aqui, o retângulo C. Como para calcular a área já sabemos, né? Nós precisamos a medida do comprimento para multiplicar pela medida da largura. Aí eu tenho a área. Então, vejamos a situação. Neste retângulo A que eu formei aqui, veja que aqui superior, nós temos 3 centímetros. Como ele é um retângulo, esse lado aqui é paralelo, né? O lado superior é paralelo com o inferior. Então, esse lado inferior aqui mede 3 centímetros também. Tá? Vamos colocar o 3 aqui. Não precisa colocar centímetro, nós já sabemos que é centímetro. Tudo bem? Muito bem. Aqui no lado B, eu tenho somente esta medida aqui, que é 2 centímetros. Então, só esse pedacinho aqui é 2 centímetros.
Eu vou colocar 2 aqui do lado. Aí, 2. Né? Como é 4 centímetros aqui no lado direito do retângulo A, esse aqui também é 4. Vou colocar 4, não precisava, mas eu vou colocar o 4 aqui, que é para depois não dizer, não, mas dava 10 ali. Tá? Mesma situação. Olha aqui no retângulo C formado, o lado direito aqui, medindo 4 centímetros, paralelo com esse lado esquerdo, que também é 4 centímetros. Tá? Se você fizer a soma aqui deles, você vai perceber que de uma ponta a outra, esse lado esquerdo aqui, dá exatamente 10 centímetros. Olha lá. 4 mais 2, 6, mais 6, 10. Olha, 10 centímetros, certíssimo, não tem problema. Isso quer dizer que este lado aqui, se eu pego este lado medindo 2 centímetros e trago ele aqui, para junto deste, que é 2, eu pego esse de 4 centímetros aqui e trago para cá também, dá 4 mais 2, 6, não é isso? 4 mais 2, 6, aí 6 mais esse lado 4 aqui dá 10, do mesmo jeito que foi feito do lado aqui. Tá? Então, não tem nada errado aqui na configuração e análise lógica das medidas. Sim, mas eu não tenho ainda essa medida completa. Ora, não é 8 centímetros aqui embaixo? Esse lado da base aqui é 8. Então, isso quer dizer que este lado aqui, que eu coloquei de vermelho, ele é paralelo com o 8, ele é 8 também. Tá o 8zinho aqui. Tá? Ele também é 8. Muito bem. Então, agora nós já temos como definir as 3 áreas. Tá? Vejamos a área do primeiro aqui, a área do retângulo A, que é 4 vezes 3. Aí, tanto faz você multiplicar do lado esquerdo aqui, como multiplicar do lado direito. É 4 vezes 3 da mesma forma. Tá? Então, aqui a área A é 4 vezes 3. Vou botar o sinalzinho de vezes. Na verdade, é só um ponto, mas tudo bem. 4 vezes 3, 12. Aí, 12 centímetros. Vou colocar centímetros, não, só 12. Vamos calcular agora a área do retângulo B. Então, eu preciso da medida do comprimento e da largura. Vejamos o B aqui. B. Como será? Aqui o comprimento no retângulo B é 8 até esse ponto. Daqui para cá já é 2. 8 mais 2, 10. Não é isso? Então, nós temos 10 centímetros no comprimento, vezes 2 centímetros na largura. É 10 vezes 2. Vou colocar aqui o 10 vezes... Não, tirar esse vezes aí. Acho que era melhor colocar, era ponto mesmo. Botar é ponto mesmo. Aí. Não sai exatamente um ponto, não, mas vamos entender que é um ponto. Isso. 10 vezes 2. Certo? Esse pontinho aqui significa multiplicar. Tá? É o símbolo de multiplicação. E 2 vezes 10, 20. Prontinho, aqui está a medida da área do retângulo B. Agora a área do retângulo C. Vejamos aqui o retângulo C. Eu tenho a medida da base dele aqui, olha, 8, e tenho da largura, 4. Tanto faz para a direita ou para a esquerda, é a mesma situação, olha. 4 vezes 8. 8 vezes 4, tanto faz. Tá? Então, 8 vezes 4, que é o comprimento aqui, 8, vezes a largura, 4. 8 vezes 4, 32. Pronto. Eu já tenho agora a área de cada um dos retângulos que eu formei. Aqui eu fiz a minha decomposição para formar os retângulos e assim calcular a área de cada retângulo. Agora é só somar essas 3 áreas. Né? Os 3 retângulos formam a figura que já tinha sido colocada anteriormente para análise. Então é só somar aqui. Já tem colocado? Eu vou só passar a barrazinha aqui embaixo para aproveitar e já soma logo aqui. 2 mais 0 é 2, 2 mais 2, 4. Assim,
1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6. Pronto, aí está. 64. Como as medidas dos lados são dadas em centímetros, então nosso resultado para a área é 64 centímetros quadrados. Eu acho que no anterior lá eu não coloquei centímetro quadrado. A área ela é dada na unidade ao quadrado. Tá, pessoal? São duas dimensões, né? Comprimento e largura, então é dado na unidade quadrada. Tá? Se eu não coloquei lá no exemplo anterior, mas devo ter esquecido. Tá? Vocês considerem aí que o cálculo da área é dado na unidade elevada ao quadrado. Se a unidade for metro, né, as informações das medidas forem dadas em metro, então o resultado da área é dado em metro quadrado. Como aqui as informações para as medidas dos lados é em centímetro, então o nosso resultado de área é dado na unidade centímetro quadrado. Ok? Muito bem. Essa é uma introdução, aí está, relembrando que, na verdade, vocês já estudaram esse conteúdo, né? E é isso aí, pessoal. Tá? Bom estudo para vocês e tchau, tchau.